Olá, meus caros, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo dos Fatos Automotivos. Eu sou Felipe Nunes e estarei aqui para guiá-los vocês com dicas sobre o fabuloso mundo automotivo. Contaremos as histórias por trás do carro que você usa através do dia a dia. Desvendaremos mitos e lendas desse universo fabuloso sobre quatro rodas. Então, como conteúdo para o primeiro vídeo, eu vim com uma ideia para lhe dar indicações para você, meu jovem, que acabou de tirar sua CNH, mas tem um orçamento apertado e quer se livrar do busão e ter aquele gostinho de ser proprietário. Vamos lançar aqui os principais modelos para você sair do busão e finalmente ter seu próprio carro. E claro, né, carros com preço atrativo, porque do jeito que as coisas estão caras, infelizmente não dá para indicar modelos tão novos, mas modelos que vão atender às suas expectativas. Fiesta Chorão, lançado em 1995 em terras tupiniquins, a fim de substituir o saudoso Ford Escort. Fiesta, a versão Endura, é uma ótima opção. E sim, eu recomendo esse carro porque eu já tive por ele por um período de longos 5 anos. O acabamento, como pode ver, ele é bem confortável em relação aos concorrentes. O único pecado dele é o motor Endura, que tem apenas 52 cavalinhos de potência, que deixava a desejar na potência, mas vou te falar, viu, na economia, pelo menos na versão que eu tinha, que era 1.0, ele conseguia fazer os fabulosos 11 km por litro na cidade. Isso para um carro que já tem muito mais do que 20 anos é muita coisa. Claro, ele tem outras variações, como o famigerado CLX Zetec Rocan de 1.4 de 16 válvulas. Mas como é a versão que eu tenho 1.0, eu vou falar mais dela mesmo. E eles estão em ótimos valores de hoje em dia, meu caro. Na época, antes de ter essa inflação doida, eu consegui até comprar por 5 mil reais. Mas de hoje em dia, ele pode valer de 7 a 8. E ele tem muitos opcionais. Você pode conseguir um com direção hidráulica, um com os vidros elétricos e até mesmo ar-condicionado, mesmo sendo motor 1.0. O motor Zetec Rocan é muito confiável. E o Endura E também são. Afinal de contas, são peças de fácil acesso e tem em qualquer lugar e são muito duráveis. Lembrando de sempre verificar, no caso deles, problemas de válvula termostática que pode aquecê-los. Tirando isso, é um carro que dura assim, ó, a vida toda. E também vale lembrar olhar o atuador de marcha lenta, muito importante. Corsa Wind versão 1.0. O Corsinha é o brabo da economia e do conserto. O interior desse carro também, ó, é um acabamento de primeira, ainda mais quando chegou na época sendo um dos primeiros carros a serem arredondados e com alto acabamento que carro novo de hoje em dia popular não tem. Ele praticamente decretou as tendências dos carros populares como seriam a partir daquele momento. O seu motor é muito confiável e você pode achar em qualquer lugar peças do clássico motor de família 1 feito pela General Motors. Sua versão 1.0 entrega-nos somente 50 cavalinhos e faz de 0 a 100 em 19 segundos ou em 5 dias úteis. É fraco mesmo, mas segundo a sua ficha técnica, ele pode fazer 13 km com litro de gasolina na cidade e 14 no rodoviário, ou seja, é economia para dar e vender. Aqui eu indico especificadamente a versão Wind Hatchback, porque a versão sedã, se for 1.0, vai ficar muito pesado. O carro não vai andar absolutamente nada e não vai ser econômico, que é a proposta que esse carro precisa. Seu valor da FIP varia entre 7 e 8 mil reais. Lembrando que se você tem que garimpar bastante, porque esse carro é resistente. Fiat Uno, aquele monstro que nem a Fiat sabe explicar como surgiu. Pau para toda obra e o carro mais rápido do Brasil se você adicionar aquela escadinha no teto. Raiz é que nem você, nasceu totalmente pelado de tudo, mas com uma boa suspensão. O Uno com seu motor Fiasa, recomendamos as versões que sejam EP, EX e ELX,
já que são versões com injeções eletrônicas. Aliás, todos os carros dessa lista eu recomendo injeções eletrônicas. Alguns são multipontos, alguns são monopontos, mas são assim, confiáveis e afinal de contas, carro carburado dá muito trabalho, não é mesmo? O motorzinho Fiasa tem a potência de 58 cavalos com um consumo de 10,5 km na cidade e no total de 13,5 km na rodoviária, até agora sendo o mais potente da lista. Dificilmente esse carro vai te dar alguma dor de cabeça e atualmente está sendo muito apreciado. E agora, acha assim um inteirinho, zero bala, você vai ter que gastar aí de 8 até 10 mil reais. Gol Special, criado como uma versão intermediária do Gol G2 ou Gol Bolinha, para todos os equipamentos de 1.0 até 1.6, ele foi lançado lá entre 2000 e 2003. Ele não usava o famigerado motor AP, mas sim o motor EA111. Esse motorzinho apresentou muita robustez e economia. Seu acabamento é de boa qualidade, apesar de ser tudo muito simples. Seu espaço interno é uma coisa que vale ressaltar. Podia até vir com ar-condicionado. Digamos que os opcionais desse carro é muito aleatório. Então, por hora, vamos se contentar apenas com o básico. O motor 1.0, que faz 12,2 km em trecho urbano e incríveis 16,8 na estrada. Apesar de ter somente 58 cavalos, tem uma economia notável. Podemos encontrar essa belezinha com valor de média de 12k. Mas vou te falar uma coisa, achar esse carro em ótimo estado está sendo um grande desafio. A maioria já deve estar rebaixado, colocado nas orbital dos cria. Mas, caso você ache, você terá muita sorte de encontrar ele no valor de tabela, porque também temos os colecionadores que já estão de olho nesse carro. Renault Clio? Sim, pessoal! Temos um francês nessa lista. O Cliozinho, que desembarcou no Brasil já com vários equipamentos de série. É um veículo que foi assim, da categoria base, foi o primeiro a possuir airbag duplo de série em qualquer versão, freios a disco ventilado e suspensão com subchassi e batentes hidráulicos. Ele no Brasil apresentou a motorização de 8 e 16 válvulas, sendo tanto nas versões 1.0 e 1.6. Na versão assim, 1.0 ele chega a fazer 9 km com litro na cidade e 14 na estrada, sendo hatchback ou sedã. Mas como estamos falando de primeiro carro aqui, eu vou recomendar o hatchback, para você ter aquela melhor mobilidade no trânsito e na hora de fazer aquela sua temida baliza. Mesmo talvez sendo menos econômicos da lista, ele é tão resistente quanto os carros anteriores e com o interior talvez o mais sofisticado entre eles. E é isso aí, pessoal! Esse foi o passo inicial para uma grande jornada. Se gostaram do vídeo, deixe aquele like, inscreva-se no nosso canal para nos acompanhar, deixe sugestões nos comentários. Obrigado e até a próxima!